Tomemos algum tempo para partilhar a palavra de Deus com o sermão intitulado Céu e Inferno Eternos. Para todos os que vivem neste mundo, o tempo que passam nesta terra é um tempo de oportunidade. Na encruzilhada entre o céu e o inferno, Deus disse-nos que nos retribuirá, de acordo com o que tivermos feito, dependendo da forma como tivermos vivido as nossas vidas nesta terra. Muitas pessoas acreditam que a vida termina nesta terra. Mas na realidade, quando a nossa vida terminar no mundo físico, voltaremos ao nosso mundo original. Quando regressarmos a esse lugar, o nosso destino do céu ou do inferno será decidido. Por isso devemos informar todas as pessoas que o tempo que passamos nesta terra é a única oportunidade em que podemos escolher o reino dos céus. Jesus disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando ele menciona o reino dos céus, devemos também considerar a questão relativa do inferno. Aqueles que forem salvos irão para o céu, mas aqueles que não se arrependerem sofrerão o castigo eterno no inferno. Consideremos que Deus resgatou os seus filhos de um mundo assim e estabeleceu a verdade da nova aliança ao sacrificar-se pelo perdão dos pecados. Reflitamos mais uma vez quão imenso e profundo é o amor do Pai e da Mãe por nós e façamos deste sábado um dia abençoado, dando abundantes graças e glória ao Pai e à Mãe. Vejamos o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Esta é a palavra imutável de Deus, a palavra da Bíblia. Todos morrerão uma vez. Isto é algo que já foi predestinado por Deus. Depois disso, seguir-se-á certamente o julgamento sobre a questão do céu ou do inferno. Nós precisamos de compreender claramente porque viemos a esta terra. Somos pecadores celestiais que pecaram no céu e foram expulsos para a terra. E Deus concedeu-nos um breve período de arrependimento. No entanto, há aqueles que cometem ainda mais más ações enquanto vivem nesta terra. E alguns tornam-se distantes de Deus, absortos nas alegrias e prazeres seculares. Tudo é eterno, no mundo que se segue ao fim da nossa vida terrena. O céu é um reino eterno, e o inferno também é eterno. Então, entre estes dois mundos, qual devemos escolher? A Bíblia afirma que depois de uma pessoa morrer, seguir-se-á certamente um julgamento de acordo com o que ela fez. Uma vez que o título de hoje é Céu e Inferno Eternos, vejamos primeiro uma cena relativa ao inferno. Vejamos o capítulo 20, versículo 10 de Apocalipse. Capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Há algumas pessoas que perdem a oportunidade e o tempo para se arrependerem enquanto vivem nesta terra. Algumas pessoas do mundo não acreditam na existência do céu e do inferno. Uma vez que se trata de mundos invisíveis, eles vivem com o pressuposto de que esses mundos não existem. Neste mundo temporário e visível, eles pensam: como posso viver desfrutando de um estatuto mais elevado do que os outros? Este torna-se o seu único objetivo na vida. Como resultado, 60, 70 anos passam num piscar de olhos. Depois, comparecerão perante o tribunal.
uma vez que foram enviados à terra para se arrependerem, se se envolverem todos os dias em todo tipo de atos vis e rebeldes, em vez de se arrependerem, então já não terão oportunidade de se arrepender. Em vez de Jesus dizer frequentemente, alegrai-vos, porque o reino dos céus está próximo, ele enfatizou constantemente, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Isso é porque o mundo descrito em Apocalipse capítulo 20 está a aproximar-se deles em breve. A vontade de Deus era impedi-los de entrar, num lugar de tormento, o lago de enxofre ardente. Passemos ao versículo 13. Capítulo 20, versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Na revelação dada por Jesus Cristo, o apóstolo João viu e registou a cena relativa ao inferno exatamente como ele era. Passemos ao capítulo 21. Capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ele também descreveu os tipos de pessoas que entrariam no inferno. A Bíblia esclarece-nos que o sofrimento lá não será temporário. O período do seu castigo durará para todo sempre. Passemos ao capítulo 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos, dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Há várias cenas sobre o inferno registadas no Apocalipse. Passemos ao capítulo 14. Vejamos o versículo 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe, pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Foi assim que Jesus Cristo mostrou ao apóstolo João as cenas sobre aqueles que estão a ser atormentados no lago de fogo e a queimar enxofre para todo sempre. Além disso, há 2000 anos, quando Jesus Cristo veio a esta terra e ensinou os santos da igreja primitiva, ele deu a lição de que eles nunca devem ir para o inferno. Vejamos o Evangelho de Mateus. Capítulo 25, versículo 40. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro,
nu, enfermo ou preso, e não te assistimos. Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui, Jesus também abordou a questão do inferno aos seus discípulos através de uma parábola. Vamos também confirmar isto no capítulo 23. Mateus, capítulo 23, versículo 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Os fariseus, escribas e judeus, que eram os líderes religiosos da época, opuseram-se à verdade da nova aliança. Jesus referiu-se a eles como uma raça de víboras e declarou que eles não seriam capazes de escapar à condenação ao inferno. Passemos ao capítulo 18 de Mateus. Vejamos o capítulo 18, versículo 5. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que cria em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Aí do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos. Mas aí do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Aqui, Jesus enfatiza repetidamente que é melhor entrar no reino dos céus sem uma parte do corpo que nos fez pecar, do que ser lançado no inferno, sublinhando a necessidade de evitar o inferno a todo custo. Vejamos também a cena em Mateus capítulo 13. Que tipo de pessoas entraram no inferno? Há muitos tipos de pessoas que entraram no inferno, mas vejamos os ensinamentos de Jesus. Vejamos o capítulo 13, versículo 41. Capítulo 13, versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que juntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para onde irão aqueles que fazem o mal? Através dos ensinamentos de Jesus, podemos confirmar que aqueles que praticam o mal estão destinados ao inferno eterno. Vejamos também a cena relativa ao inferno mencionada em Marcos capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 41. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E, se tua mão te faz tropeçar, corta-a. Pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. E, se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno. E, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o.
É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Assim, os ensinamentos de Jesus nos evangelhos de Mateus e de Marcos tornam claro que existe de facto um lugar chamado inferno. E ele adverte-nos severamente para nunca irmos para o inferno. É por isso que, no Evangelho de Lucas, Jesus mencionou especificamente o sofrimento no inferno. Passemos ao livro de Lucas, capítulo 16. Hoje, eu estou a ler a Bíblia, entregando as palavras ditas diretamente pelo próprio Jesus. Capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Lázaro viveu uma vida tão miserável e verdadeiramente deplorável. Depois da sua vida terrena ter terminado, ele passou para uma vida espiritual. Passar adiante significa, em última análise, a morte física. Vejamos o versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Não diz que depois da morte vem o julgamento. Vejamos para onde foi o homem rico, depois de ter sido julgado. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Isto revela a gravidade da agonia no inferno. Só após a morte é que ele se apercebeu de que o inferno existe e implorou por ajuda para impedir a sua família de vir para aquele lugar de tormento. Versículo 29. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-á. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Há 2000 anos, através desta parábola, Jesus explicou como é doloroso o tormento do inferno. Vocês devem compreender que todas estas coisas são descritas de forma bastante eufemística na Bíblia. O nosso Pai e a nossa Mãe Celestiais advertem-nos que o inferno é um lugar de grande sofrimento e que nunca devemos lá ir. O que é que poderia tornar grandiosos ou belos os pecadores aos olhos de Deus? No entanto, Deus veio mais uma vez a esta terra para abrir o caminho da vida, concedendo-nos o caminho glorioso para sermos salvos e ter todos os nossos pecados perdoados. O facto de Deus nos ter concedido a graça de receber o perdão dos pecados através da nova aliança é verdadeiramente um acontecimento notável para nós. Tudo no inferno é dor, sofrimento e tormento eternos. Quando contemplamos que o inferno é um lugar onde não se pode ser libertado do tormento, nem por um momento, nem mesmo por um minuto ou um segundo, devemos dedicar-nos ainda mais à palavra de Deus para que os esforços do nosso pai e da nossa mãe não sejam em vão. Para garantir que não nos envolvemos em quaisquer ações perversas,
É essencial que tenhamos uma fé que segue e obedece a todos os seus ensinamentos que nos guiam no caminho do bem. 말씀에 순종하는 믿음을 가지고 따라갈 수 있는 여러분과 제가 꼭 되셔야 되겠습니다. Não sabe Deus o 그 resultado. 결말을 아시지 않습니까? Uma vez que Deus prevê quais os caminhos que conduzem a resultados miseráveis, 결과가 있다는 것을 아시기 때문에 Ele dissuade-nos ativamente. 만류하시고 때로는 Por vezes, 이런 것은 instrui-nos especificamente para nos afastarmos de certas coisas ou para fazermos certas coisas. 알려주신 모든 가르침은 Todos os seus ensinamentos esclarecem-nos sobre a existência do eterno reino dos céus. 또 그걸 Por isso, os filhos celestiais nunca devem esquecer que o não cumprimento da sua palavra conduzirá inevitavelmente ao inferno eterno. Por mais vezes que digamos às pessoas que existe o céu e o inferno, elas não acreditam nisto. Isso é porque este é invisível e não pode ser imediatamente sentido na realidade. No entanto, tal como o homem rico da parábola, só quando as pessoas experimentam diretamente esse momento é que procuram voltar atrás. Mas, nessa altura, toda oportunidade de arrependimento já terá sido perdida. O tempo para o arrependimento é enquanto estivermos a viver nesta terra. Depois de passado o verdito do eterno reino do céu ou do inferno, não há como reverter, mesmo que nos arrependamos 100 ou 1000 vezes. A oportunidade só existe enquanto estivermos vivos nesta terra. Por isso, eu peço encarecidamente a todos vós que se dediquem mais à palavra de Deus e vivam uma vida que se alinhe com a palavra. Vejamos o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo. O que é que Ele vai fazer? Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Deus deu aos seres humanos a oportunidade de se arrependerem nesta terra ao vesti-los com a tenda da carne. O que estará à espera daqueles que viveram uma vida sem arrependimento, sem saber da existência de Deus Pai ou Deus Mãe, e não obedeceram ao Evangelho que lhes foi dado durante o tempo de arrependimento? Diz-se que enfrentarão um castigo. Onde será o lugar de punição? Eles sofrerão inevitavelmente para todo sempre no inferno eterno. Eles são aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Deus não procura controlar a humanidade, forçando-a à subjugação. Deus pede-nos que vivamos tal vida, porque Ele quer que nos apercebamos plenamente de todos os pecados e de todas as transgressões que cometemos no céu e que tenhamos a forte crença de que nunca mais nos vamos envolver nesses pecados. As pessoas deste mundo acreditam que o reino tridimensional e visível é tudo o que existe, por isso não têm consciência de qualquer outro mundo para além dele. No entanto, não aprendemos que o homem é composto, tanto de carne como de espírito. Se a vida física que vivemos agora existe, então o mundo espiritual, onde os espíritos habitam, também deve existir. Nesse mundo, eles sofrerão, serão atormentados e agonizarão para todo sempre. Sabendo disto, Deus deu à humanidade a oportunidade de evitar esse caminho. No entanto, mesmo depois de serem expulsos para esta terra, continuam a pecar, mantendo a arrogância e o orgulho, proclamando: eu sou melhor, eu sou maior. Eles encontram-se sem tempo para se arrependerem, porque estão a procurar e a desfrutar dos prazeres mundanos. Por esta razão, o próprio Deus desceu a esta terra, vestindo a tenda de carne, para nos ensinar o caminho de volta ao céu e o caminho para receber o perdão dos pecados, tanto na sua primeira vinda como na sua segunda vinda. Não é esse o caminho para a vida. É por isso que, como está escrito em Miqueias capítulo 4 e Isaías capítulo 2, é dito: para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Se Deus nos julgasse imediatamente pelos nossos pecados, estaríamos destinados ao inferno.
No entanto, Ele mostrou paciência. Ele concedeu-nos outra oportunidade aqui mesmo nesta terra. Toda a humanidade que veio a esta terra não precisa de mais nada. Viver uma vida dedicada ao arrependimento é o mais essencial e importante. Ao vivermos tal vida, tornemo-nos naqueles que podem dar glória ao Pai e à Mãe. O reino dos céus é um lugar sem morte, dor, sofrimento ou tristeza, como descrito em Apocalipse capítulo 21. A Bíblia não nos desperta através de vários versículos que existe um paraíso onde podemos viver em felicidade e experimentar novas alegrias criadas por Deus todos os dias. Hoje, eu exorto-vos sinceramente a todos que vivam de acordo com os ensinamentos da verdade da nova aliança, para que nem uma única pessoa seja deixada para trás e todos nós possamos entrar juntos no glorioso reino dos céus. Quando Deus diz, não acrescentem nem tirem da Bíblia, não isto implica que Ele já tenha incluído nas Escrituras todos os caminhos que conduzem ao reino dos céus. No entanto, hoje em dia, muitas igrejas à nossa volta estão a acrescentar práticas não encontradas na Bíblia, ao mesmo tempo que eliminam muitas coisas que estão na Bíblia. O seu caminho conduz ao inferno e não ao céu. Na parábola do joio, quem é que se disse ter feito isto? Jesus reconheceu imediatamente quem o tinha feito isto. O proprietário reconheceu imediatamente e disse que Satanás tinha feito isto. Exteriormente, parece que eles acreditam em Deus, mas interiormente não acreditam. Não é por isso que a Bíblia os descreve como lobos em pele de ovelha. Uma vez que são lobos ferozes que saqueiam as nossas almas, devemos ter compaixão de cada alma. Tenho de os despertar rapidamente. Para salvar corretamente até mesmo uma alma, você e eu devemos ser capazes de transmitir com precisão esta mensagem realista. Jesus disse que veio do céu a esta terra para procurar e salvar os perdidos. Por isso, nós também devemos ter a mesma intenção justa. Eu espero sinceramente que cada um de vós deixe para trás muitos belos atos de arrependimento aos olhos de Deus. Esperando que recebam muita graça nas palavras de hoje, eu gostaria de concluir este sermão. Obrigado.